Fala pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para o nosso aulão de Fundamentos da Educação. Hoje, né, um domingão desse pela manhã, vamos exercitar os nossos conteúdos prévios a respeito da legislação educacional, a respeito dos conhecimentos pedagógicos. Para quem não me conhece, meu nome é John, tá? Eu sou professor e também sou gestor aqui do curso Canetadas. Então, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Esse é um espaço coletivo, é um espaço de aprendizagem. Tem aí um pouquinho da minha apresentação, né? Não vou falar hoje, que eu já falei em outros aulões. Só vou mudar aqui, né? Que já não tenho daqui a pouco mais 27 anos, então semana que vem, infelizmente, já faço 28. Que triste, mas acontece. Só para apresentar um pouquinho do nosso trabalho, então. Antes de iniciar, só para reforçar que nós temos uma turma completa para Itaboraí, com língua portuguesa, fundamentos da educação, conhecimentos pedagógicos, redação, estatuto, história do município. É um curso bem completo, bem geral, que está no valor de R$ 359,90. As aulas acontecem todos os dias, né? Muitas das pessoas que estão nessa aula são alunos do curso já, então acho que ninguém melhor do que eles para falarem a respeito do curso, né? Da proposta da redação, das aulas de redação, das correções que são bem importantes, das outras disciplinas também que são cruciais aí para o nosso desenvolvimento. Então, caso você tenha interesse em participar, depois você pode mandar uma mensagem para mim ou direcionar seu próprio celular para esse QR Code ou clicar no link aí abaixo do material que foi disponibilizado lá para todos vocês, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Depois o Everton também vai entrar, vai colocar o link, né? Toda essa proposta aí financeira para vocês, caso tenham interesse. Ó, eu não estou pedindo para ninguém falar, não, mas eles dizem, né? É muito bom quando isso acontece. Muito obrigado, tá, pessoal? É sempre um prazerzão. Bom, galera, vamos lá então. Hoje, para o nosso propósito, né? Vamos fazer algumas questões referentes a fundamentos da educação, um assunto muito relevante. Todas essas questões são de provas anteriores do Instituto Avalia. É uma banca bem recente, né? Ela foi desmembrada aí da AOCP. Então, ela pega os concursos mais atuais. Vamos discutir alguns pontos bem centrais que concernem a relação da LDB, da BNCC, da questão da educação especial, das diretrizes da educação básica. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é simplesmente uma resolução de questões, mas de uma forma um pouco mais comentada, mais desenvolta, atenta, falar um pouco do perfil dessa banca para vocês. Dentro de fundamentos da educação, que no nosso concurso nós teremos somente 5 questões, né? Mas também lá na parte específica, que envolverá para algumas pessoas os conhecimentos pedagógicos, é importante que vocês tenham um extremo cuidado. Esta banca, ela é extensa. Então, geralmente, ela vai trabalhar com um assunto bem tranquilo, um assunto prático, mas que vai colocar um texto tão grande com pequenas palavras para você observar se aquilo é concernente ou não. Então, é uma prova que exige, além de um conhecimento prévio, uma leitura muito atenta. Então, façam essas questões de uma forma bem tranquila. Não são questões difíceis, mas uma palavrinha só, somente, não, exclusivamente, sempre. Essas palavras, esses advérbios, esses adjetivos podem anular uma alternativa para você. Então, é necessário que se faça uma leitura bem atenta das questões. Não é difícil, mas o que tira o candidato, né, do quadro de vagas é justamente a leitura. Então, é imperioso que se faça uma leitura atenta. Beleza? Então, nós vamos traçar essas estratégias no nosso encontro de hoje. Então, bora lá. A questão de número 1 vai falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, que é um documento que estabelece diretrizes para a educação básica no Brasil, com o objetivo de garantir que todos os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade.
com competências essenciais para o seu desenvolvimento integral. Sobre a BNCC, é correto afirmar. Então, referente a este documento, o que é correto afirmar a respeito dele? Questão de número 2. A BNCC estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil, assunto muito recorrente. Jonathan, eu vou fazer prova para Fundamental 2. Eu sou professor de matemática. Para que eu vou querer saber educação infantil? É lei. Tem de saber, tá? Então, não importa se você atua só no Fundamental 2 ou se você, por exemplo, atua só na educação infantil. Não quer dizer que a sua atuação na educação infantil não cairá questões, né, sobre Fundamental 2, sobre a organização do Fundamental e vice-versa. Tem que saber o processo legislativo, tá? Então, a BNCC estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem de quem? Dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. A respeito das áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil, assinale a alternativa incorreta. Então, essas duas questões vão falar exclusivamente sobre a BNCC. Quem é do curso já tem toda uma aula que eu mesmo gravei sobre a BNCC. E que se você ainda não assistiu, assista, porque há todo um desmembramento, toda uma construção, questões que são é, resolvidas a respeito desse assunto. Eu aposto muito na BNCC para o nosso concurso. Mas claro que nós não estamos aqui no aulão só para ler questões. Vamos aprofundar um pouco e compreender como funciona a nossa base nacional comum curricular. Então pega a caneta, para você que já sabe, vai revisar, para você que não sabe, vai aprender um pouquinho agora. Bom, quando eu falo da Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, ela foi instituída em 2017, né? Permeada, aplicada a partir dos anos de 2020, porque vivemos um período de pandemia. O que você precisa saber a respeito da BNCC? A BNCC, nada mais, nada menos, é justamente isso aqui. Decorem essas palavras e expressões. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter, palavrinha-chave, normativo. A BNCC é um documento de caráter normativo. Você não pode esquecer disso daqui. A banca pode simplesmente dizer que ela é um documento regional, um documento anual, uma proposta curricular. A BNCC é um documento de caráter normativo. Isso aqui você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Este mesmo documento de caráter normativo, ele foi construído simplesmente com um único viés. Ele define, anota aí comigo, por favor, vamos lá. Ele define as aprendizagens essenciais. Ele define as aprendizagens essenciais para a educação básica. Então, quando eu penso na estrutura da educação básica, você, enquanto candidato, precisa entender que a educação básica, ela compete a 3 etapas. Eu tenho a educação infantil, tem o ensino fundamental e o ensino médio. Então, existem 3 etapas, tá? Eu tenho 2 níveis: educação superior e educação básica. Esses são níveis. As etapas da educação básica se dividem em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos falar um pouquinho mais sobre já já.
Então, a BNCC, esse documento de caráter normativo, vai definir as aprendizagens essenciais para a educação básica, ou seja, o que deve ser trabalhado na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Essa proposta curricular, ela é baseada por competências e habilidades. Então, eu preciso desenvolver competências e habilidades nos meus educandos. Além disso, esse documento de caráter normativo, ele norteia a elaboração dos currículos locais. Até que vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Tá dando para anotar? A letra tá legível aí? Lança um ok na tela, por gentileza. Então vamos lá. A BNCC é um documento de caráter normativo, né? Define as aprendizagens essenciais para a educação básica. Então atende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Toda essa proposta educacional tem como objetivo, né, trabalhar competências e habilidades. Ela também norteia a elaboração dos currículos locais. Esse documento, ele tem uma visão equitativa, tá? Ele vai trabalhar com a equidade. A BNCC, ela também é construída com três princípios. Três princípios básicos. Será que alguém sabe quais são os três princípios básicos que norteiam a elaboração da BNCC? Existem três princípios básicos que norteiam a construção, o viés, o entendimento dessa BNCC. São os princípios estéticos, éticos e políticos. O que eu estou falando aqui para vocês, né, são pontos centrais que vocês vão precisar compreender para a aula de BNCC. Relações básicas. A BNCC tem como propósito o trabalho da equidade. Então, vem tentar assegurar uma educação significativa, vem tentar assegurar uma educação integral. Atenção! Quando eu penso na BNCC, eu penso numa educação integral. A educação integral, ela atende à formação do indivíduo em sua totalidade, em sua completude. É muito diferente de outras propostas curriculares ou até mesmo de inovações tecnológicas que se preocupavam somente com o desenvolvimento cognitivo. A escola, por muito tempo, foi vista como um espaço para desenvolver aspectos cognitivos e somente isso. A BNCC vai entender que este aluno, este educando, precisa desenvolver uma educação integral. Então, nos seus aspectos físicos, sociais, culturais, cognitivos, comportamentais, é uma educação que visa a totalidade, a completude do ser. E esse viés, ele é definido, compreendido quando a gente pensa nas competências gerais de formação. A gente olha para esse indivíduo e vê, ó, eu não posso só trabalhar os aspectos cognitivos do educando. Eu preciso pensar num currículo que seja capaz de promover o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, desenvolva o repertório cultural, potencialize a comunicação, insira a cultura digital, que tenha um ensino para o trabalho e o projeto de vida, que consiga fazer com que essa pessoa desenvolva e tenha argumentação, autoconhecimento e autocuidado, para viver em sociedade que desenvolva empatia e cooperação e tenha, acima de tudo, responsabilidade e cidadania. Então, quando a gente entende a percepção desse documento normativo e do porquê a existência dessas competências gerais,
elas visam sempre a formação do ser em sua integridade, em sua totalidade, em sua completude. Entendido até aqui, pessoal? Sim ou não? Foi? Eu falo, falo, falo. Foi, gente, sim ou não? Beleza, beleza. É, eu dou aula de BNCC, eu falo de BNCC como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Mas deixa a opinião para lá. Vamos focar aqui no que é o concurso, né? O concurso não vai pedir sua opinião nesse ponto. Então, vamos estudar o que que a lei demanda para gente. Bom, não sufoque o artista. Bom, pessoal, então essas são as principais noções aí, iniciais, que a gente precisa, né, observar a respeito dela. Bom, dito isso, esse documento ele vai pensar na educação básica como um todo, né? Então, como eu disse, vai falar da educação infantil, vai falar do ensino fundamental, vai falar do ensino médio. Para o nosso concurso dinâmico, assim, de uma forma mais centrada, as questões versam mais sobre educação infantil e ensino fundamental, uma vez que não há atuação no ensino médio. Claro que existem coisas básicas que a gente precisa compreender, tá? Mas como não há uma atuação centrada para esta etapa, dificilmente vem questões referentes sobre. Tá? Então vamos entender um pouco como que se dá a organização o currículo na educação infantil e como se dar a organização do currículo no ensino fundamental. Atenção! Se todos vocês aqui são professores, já exercem, ficará um pouco mais fácil. Se vocês aqui ainda estão estudando, não exercem a profissão, também já viram isso aqui em algum momento. Né? Seja lá no curso normal, seja lá na faculdade de pedagogia, né? Seja no cursinho técnico, em algum momento vocês já visualizaram esses aspectos. Bom, eu tenho aqui essa organização referente sobre a educação infantil. O que que é preciso entender sobre a educação infantil? Você tem direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, campos de experiência e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses daqui são os três tópicos centrais que vocês precisam observar. Nos direitos de aprendizagem, nós temos seis. Então, são seis direitos de aprendizagem. Eu até gosto de fazer essa organização com os alunos. Seis, cinco, três. Quando eu falo da educação infantil, ao falar da educação infantil, eu tenho seis, cinco, três. O que seriam esses seis, cinco, três? Existem seis direitos de aprendizagem e de experiência, existem cinco campos e existem três objetivos de aprendizagem. Então, isso aqui é importantíssimo para vocês compreenderem. Quais são os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Quando a gente pensa nesses direitos, é que toda a nossa prática educativa, na educação infantil, precisa ter um viés em desenvolver o quê? Essa criança precisa aprender, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Na prática pedagógica em que o professor desenvolve, pensa, organiza, precisa assegurar a essa criança direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, no que se refere ao conviver, ao brincar, ao participar, ao explorar, ao expressar, ao conhecer-se. Tem que saber os seis direitos de aprendizagem. Porque as questões às vezes vêm. Assinale a alternativa que corresponde à educação infantil na BNCC. E a letra A vai falar sobre os direitos de aprendizagem, só que não apresenta todos.
ou coloca um outro tipo de direito que não é aquele previsto na lei. Então você precisa saber que existem 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Além disso, nós temos 5 campos de experiências. Eu gosto muito do campo de experiência para explicar para aquelas pessoas que não compreendem muito, como se fosse, por exemplo, disciplinas. Entenda como se fosse disciplinas. É, história, geografia, ciências, português, matemática, né? Os componentes curriculares. Na educação infantil, a gente entende isso como campos de experiência. Campos estes que, na verdade, nós vamos fazer com que a criança aprenda e se desenvolva. Eu preciso pensar em atividades que se propõem a aprender e desenvolver na criança o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada tópico aqui apresentado é um campo de experiência. Vou até dar um zoom. O eu, o outro e nós, um campo. Corpo, gestos e movimentos, outro campo. Traços, sons, cores e formas, mais um. Escuta, fala e pensamento, outro. Espaços, tempos, quantidades e relações, transformações, outro. Então é importante vocês compreenderem esses campos de experiência. Toda aula pensada por um professor precisa ter um campo de experiência. Se você vai trabalhar o projeto de identidade, você vai pedir para que a criança faça um autorretrato dela. Você vai discutir sobre a formação desse ser, sobre a identidade, como ele é, como que ele pensa, quais são as características físicas dele. Você está trabalhando aqui, ó, o eu, o outro e o nós. Como que eu sou? Como que o outro é? O que me difere do outro? Quais são as semelhanças que eu tenho com o outro? Toda essa discussão está neste campo de experiência. Agora, no momento de uma contação de história, você pede para a criança recontar, você vai fazer aí, na verdade, um relato. Você está colocando em pauta a oralidade. Você está trabalhando aqui, ó, escuta, fala, pensamento e imaginação. As crianças hoje, né, eu vou desenvolver noções de dentro, fora, alto, baixo. Você está pensando em espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Hoje você quer desenvolver uma pintura. As crianças vão usar outros materiais riscantes para pintar, para rabiscar, para tentar escrever traços, sons, cores e formas, né? Então, hoje, por exemplo, a nossa atividade é de psicomotricidade. Eu vou fazer um circuito com eles. Eu quero que eles desenvolvam as noções de pular, de correr, abaixar, esquerda, direita, arremesso, a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa, corpo, gestos e movimentos. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Cada proposta pedagógica, cada intencionalidade está em um campo de experiência. Em uma aula, você pode usar mais de um campo, não tem problema, tá? Às vezes, numa aula em que o meu ponto central hoje é fazer uma contação de história, vou fazer um reconto. Mas depois as crianças vão criar o seu próprio personagem, desenhando, pintando, colorindo. Eu estou usando escuta, fala e pensamento, mas também estou usando traços, sons, cores e formas. Então você pode utilizar mais de um campo de experiência numa mesma proposta. Lembrando que, para a ABNCC, quando falamos de educação infantil, você precisa pensar que tudo isso parte do brincar. E não é somente o brincar por brincar, que também tem de existir, mas é o brincar com intencionalidade. Anotem, a brincadeira com intencionalidade. A intencionalidade de saber que é por meio do brincar que eu desenvolvo e que eu garanto direitos de aprendizagem.
É por meio do brincar que a criança participa, convive, explora, conhece, se expressa. Então, esse ponto é muito importante, tá? Toda essa proposta precisa estar atrelada quando eu falo da educação infantil. E outra, nós temos eixos estruturantes, né? O brincar, o cuidar, a interação. Esses são pontos também importantes quando pensamos em educação infantil. Até aqui foi? Deu para pensar aí, pessoal, sim ou não? Cadê a galera? Ah, eu só pego fundamental 2, só pego artes, matemática. Amigo, eu vou te dizer uma coisa, eu só lamento. Eu só lamento porque você vai ter que saber isso aqui. Porque a galera também que só pega educação infantil e nunca saiu da educação infantil, vai chegar a hora ali embaixo que vai ter que saber do ensino fundamental. Então, faz parte do processo, tá? Bom, pessoal, bacana. Que bom que vocês gostaram. Olha só, vamos a um ponto aqui importante para discutir. A educação infantil, dentro da BNCC, ela pensa em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Eu entendo isso aqui como se fosse o nosso público-alvo, né? Nosso público-alvo. A educação infantil tem um público-alvo. Eu penso em atividades organizadas por faixa etária. Então, quando você vai desenvolver uma atividade, se você está numa turma de berçário, se você está numa turma de maternal 2 ou uma turma de pré 2, essa mesma proposta, essa mesma atividade tem intencionalidades diferentes. Porque eu não posso trabalhar com um bebê da mesma forma que eu vou trabalhar com uma criança de 3 ou com uma criança de 5 anos, tá? É por isso, então, que a BNCC, ela organiza a educação infantil por meio da faixa etária. Então vocês vão encontrar, anotem comigo, vamos lá. Essa questão de nomenclatura correta vai depender da Secretaria de Educação, vai depender da própria escola, tá? Não tem uma relação. Ah, aqui, por exemplo, em Itaboraí é diferente de Maricá, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei em Itaboraí. E em Maricá, por exemplo, eu sou diretor de uma escola que tem educação infantil. Então, aqui a gente faz a divisão em berçário, maternal e pré, né? Nós temos essa proposta. Em Itaboraí, por exemplo, eu já vejo que eles fazem a diferença pela organização de grupos. Então, G2, G3, G4, G5. Então, cada município tem a sua forma de articular. Tem municípios que têm pré 1, pré 2, pré 3, né? Depende aí da organização mesmo municipal, tá? O que não se pode é desconsiderar a organização que a BNCC prevê. Pessoal, a educação infantil, lá na LDB, no PNE, nas diretrizes curriculares, né, vai entender o seguinte: a educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. É importante falar disso que às vezes algumas pessoas esquecem, tá? Se você já lembra, ótimo. A creche, ela é de 0 até 3 anos. A pré-escola, ela é de 4 a 5 anos. Na creche, ela não é obrigatória. Ou seja, a criança só é obrigada a estar na escola, obrigada a estar matriculada a partir dos seus 4 anos. Então, antes disso, não é obrigatório.
A BNCC, ela entende isso daqui, ela não fere isso, até porque, gente, nenhuma outra lei, nenhum outro normativo pode ferir a legislação, né, das diretrizes e bases educacionais, não pode ferir a LDB. Só que ela pensa numa organização diferente, tá? Entendam que a educação infantil, ela é creche para escola de 0 a 3 anos não é obrigatória, e a pré-escola de 4 a 5 anos é obrigatória. A criança é obrigada a estar na escola a partir dos 4 anos. Isso cai muito no concurso, muito. Uma coisa boba e que cai. Então, vocês já podem garantir uma questão. A ABCC vai pegar esse público e vai dividir em bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Os bebês, eles vão entender de 0 até 1 ano e 6 meses. Esses são os bebês. Também a forma, né, de início, de ingresso, se dá muito pelo próprio regimento do município. Em Maricá, o regimento diz que as crianças, né, bebês, na verdade, aqui os bebês, vão ingressar a partir dos 4 meses de idade. Então, nós temos creches, né, berçários, que pegam crianças com 4 meses de idade. Então, tem professores que já têm alunos aos 4 meses de idade, tá? Então, isso vai determinar também do regimento. Bom, nós temos aqui, muito pequenininho, né? Bebês, então, de 0 a 1 ano e 6 meses. Temos outro público, que são crianças bem pequenas, que nós temos de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E depois vamos ter, não são mais crianças bem pequenas, mas crianças pequenas. E nessas crianças pequenas, aqui que entra a obrigatoriedade, nós temos crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Tá bom? Então, essa é a organização que a educação infantil tem na perspectiva aí, né, da BNCC. Fechamos essa parte, gente, sim ou não? Poxa, o professor, essa aula não vai acabar nem tão cedo. Essa é a parte mais longa, tá? As outras são mais objetivas, tá? Pode tirar um print aí, ó. Cuidado com o meu rosto, hein? E olha, vocês tiram os prints aí, às vezes que o meu rosto sai que só Jesus na glória. Bom, pessoal, até aqui tranquilo, de boa. Tira um print aí, Simone. Ok, fazer figurinha, olha. Vamos agora para o ensino fundamental. Bora lá. Vamos entender como o ensino fundamental funciona. Galera, isso aqui cai muito, muito. Nossa Senhora, como o ensino fundamental cai. E outra, vocês precisam aprender a ler as habilidades, tá? Eu não vou falar disso aqui, senão eu vou ficar muito longo, muito extenso. Mas lá no curso tem a leitura das habilidades, como que se lê uma habilidade. É importante. Foca aqui agora. Bora lá. Já vimos a educação infantil, como ela se constrói. Agora vamos observar como o ensino fundamental ele é construído. Bom, o ensino fundamental, aqui, ó, opa, ele é dividido em dois momentos. Eu tenho o ensino fundamental com as séries iniciais, né? Explico sim daqui a pouco. Nós temos aqui, a caneta hoje agora pegou pesado. Nós temos as séries iniciais e temos as séries finais. Nas séries iniciais, corresponde do primeiro ao quinto ano, certo? Que é onde muitos de vocês aqui atuam. Nas séries finais, corresponde do sexto ao nono ano. A criança regularmente matriculada, que não tem distorção, né, idade e ano de escolaridade, ela inicia dos 6 aos 10 anos e finaliza dos 11 aos 14 anos. Esta é a organização, tá? Ensino fundamental,
Séries iniciais, séries finais, primeiro ao quinto, do sexto ao nono. Antes de chegar em toda essa proposta, eu preciso falar uma coisa com vocês. A BNCC, ela é diferente. A BNCC, ela é diferente dos outros documentos. Por que que ela é diferente? Entendo que a BNCC é o documento mais atualizado que nós temos referente à legislação, referente à organização curricular, tá? Ele é mais atualizado. Outros documentos, como o PNE e as diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, vão entender que a alfabetização ela se dá até o terceiro ano, porque ela tem um ciclo de alfabetização. A galera que já dá aula há um tempinho, né? Tem gente que com certeza já dá aula há mais tempo que eu. Eu dou aula para esse segmento, né, há 10 anos. Então eu peguei esse ciclo. O que que acontece? Antes, a alfabetização ela era feita por meio de um ciclo, né? A criança chega ao primeiro, chega ao segundo e vai ao terceiro. Somente no terceiro ano que ela pode ser retida, que ela pode ser reprovada, caso não tenha sido alfabetizada durante esse ciclo. O Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica entendem dessa maneira e interpretam assim. Hoje, né, nós temos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que entende que o ciclo se dá somente até o segundo ano. Então, no segundo ano, a criança já pode ser retida. Ela só pode ser aprovada, desculpa, ela só pode ser reprovada no segundo. No primeiro, passa. Vai o primeiro, vai o segundo. No segundo, ela pode ser retida. No terceiro ano, já não faz mais parte do ciclo de alfabetização. Então, antes, o terceiro era o ciclo de alfabetização. Hoje, o segundo vai até o ciclo de alfabetização. O que que vocês precisam entender? De acordo com o enunciado, se o enunciado diz, segundo a BNCC, você vai marcar segundo ano. Segundo os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares, o Plano Nacional de Educação, terceiro ano, tá? Professor, mas onde eu trabalho, por exemplo, né, eu tenho matrícula em Saquarema. Eu estou perguntado hoje, mas eu tenho matrícula lá e trabalhei lá no primeiro ano. No primeiro ano, nós reprovávamos, né? Em Tanguá também era assim, se eu não me engano, né? Não sei se mudou. Também já fui professor de Tanguá, né, concursado no primeiro ano. Também reprovávamos no primeiro ano. Isso depende também do regimento municipal. De acordo com as justificativas, com as propostas, o regimento pode atuar dessa maneira. Em Maricá, por exemplo, a reprovação só pode ocorrer no terceiro ano. E é bem diferente, porque o primeiro ele é aprovado, o segundo ele é aprovado, no terceiro ano ele pode ser retido. E em Maricá, eles não são retidos por nota no terceiro ano, são retidos por relatório. Então, é um relatório que vai dizer se o aluno consegue acompanhar ou não. Só quarto e quinto em diante que segue por meio de notas. Então, cada município vai organizar da sua proposta. Em Itaboraí, o segundo ano já pode ser reprovado, tá? Então, tudo vai depender da proposta, né, também do regimento e das questões locais que podem ser atingidas, tá bom? Então, isso aqui é uma fala interessante para a gente pensar. Diante disso, o que que eu quero que vocês compreendam que também cai nos nossos concursos? Bora lá. Áreas do conhecimento. Sim, Jane. Galera, uma coisa que é importante, tá? Que eu não mencionei. A falta, ela pode reprovar o aluno independentemente do ano escolar no ensino fundamental, tá? Falta reprova no primeiro, falta reprova no segundo, falta reprova no terceiro. Se ele não tiver no mínimo 75% de frequência, ele pode ser reprovado por falta. Ah, ele tem muita falta, mas ele acompanha o processo pedagógico, ele é um bom aluno.
Aí a gente entra num consenso, faz uma prova, né, faz uma avaliação, avança esse aluno, enfim, questões internas podem ocorrer, mas falta também reprova. E aí reprova, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim. Não depende só da noção de ciclo como processo avaliativo. Olha para cá. Nós temos área de conhecimento, nós temos componentes, pode ser prova de reclassificação, mas também pode ser aprovado pelo próprio conselho, né? Depende. Então, assim, áreas de conhecimento, componentes, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. O que que vocês precisam saber que realmente cai muito no concurso, que eu vou falar agora? Áreas do conhecimento e componentes. Interpretem o seguinte: nas áreas de conhecimento, eu tenho áreas gerais, áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o principal que cai no concurso público e a galera erra. Ensino religioso. Em nome de Jesus, coloca no seu coração. Eu sempre faço esse esqueminha aqui com os meus alunos. Quem é meu aluno há muito tempo já sabe. O ensino religioso, ele é de oferta obrigatória, mas ele é de matrícula facultativa. Então, decorem isso, por favor. O ensino religioso, ele é de oferta obrigatória. A escola tem que ofertar. Mas eu matriculo se eu quiser. Mas a oferta é obrigatória. O ensino religioso, ele é um componente curricular. Ele é uma área de conhecimento. Eu tenho áreas de conhecimento. Vamos lá. Linguagens, tem matemática, tem ciências da natureza e tenho ciências humanas. E tenho ensino religioso. Então, isso aqui não pode esquecer, tá? Não pode esquecer. Então, tem que estar tatuado aí na alma de vocês, pelo amor de Deus. Então, ó, eu tenho áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro dessas áreas, vêm os componentes. Entendam componente como se fossem as nossas disciplinas, forma que nós enxergávamos antes. Disciplinas. Quais são as disciplinas? Vamos lá. Ah, hoje eu tenho aula de história. História é um componente curricular. De qual área do conhecimento? Ciências humanas. Ah, hoje eu tenho aula de artes. Show. Artes é um componente curricular. De qual área? Linguagens. Em linguagens, eu tenho português, tenho artes, tenho educação física e tenho como obrigatória, a partir do sexto ano, inglês, tá? Então isso aqui é importante. Esse é o campo de linguagens. E na matemática? O que que eu tenho na matemática? Só ela, próprio componente. Eu tenho a própria matemática. Ciências da natureza? Eu tenho ciências. Ciências humanas, eu tenho história e eu tenho geografia. E na área de conhecimento do ensino religioso, eu tenho qual componente curricular? Ele mesmo, o ensino religioso. Então, por favor, o ensino religioso, ele é de oferta obrigatória, matrícula facultativa. Oferta obrigatória, matrícula facultativa. Deu para entender isso aqui, pessoal? Sim ou não? E aí, galera, foi?
Isso, Milza, exatamente isso. Gente, dê um retorno aí para mim, por favor. Professor, eu entendi. Professor, eu compreendi. Falem aí, por favor. Foi, posso seguir até aqui de boa? Gente, filosofia. A BNCC, ela é flexível. Flexível no sentido de acordo com as questões locais, específicas, a gente pode adaptar. Então, quando tem filosofia, é uma adaptação porque a secretaria, né, o município entendeu que era necessário, mas não é obrigatório. Filosofia não é obrigatório, tá? Deixa eu ver outra pergunta que foi feita aqui. Física e química costumam aparecer no nono ano. Englobamos como ciências? Sim, Janine. Física e química só existe no ensino médio, tá? No fundamental até o nono ano, ciências. Acaba que a filosofia fica dentro dos temas transversais, né? Exatamente, Gabriel. Isso. Eu acho que em Itaboraí algumas escolas também têm, não sei. Eu lembro que abriu até um processo seletivo uma vez para ter professor de filosofia. Deve ter nas escolas de tempo integral, né? Possa ser que tem. Então entra na parte dos temas transversais, sim. Não entendi. A escola não é laica? Opa, eu adoro essa pergunta. Sensacional essa pergunta sobre o ensino religioso. Então, antes, tínhamos o entendimento de que o ensino religioso, ele pregava a religião, né? Pregava a fé. Então, era um ensino muito voltado para a questão do catolicismo, né? Toda aquela origem lá dos jesuítas, né, do processo de catequização, do processo de aculturação. O que a gente vai entender hoje como ensino religioso não fere a laicidade, é um ensino religioso que promove práticas de comportamento social, de condutas respeitosas, de empatia, de solidariedade, de comunhão, de respeito ao próximo, é de valorização pessoal, de autorreflexão, de autocuidado. Não é um ensino religioso que se propõe a discutir e determinar um tipo de religião, mas que em determinados momentos também pode apresentar a diversidade, né, cultural existente, as outras manifestações e o respeito que deve ser dado a elas, tá? Então é essa a proposta aí que a gente precisa defender. Eu tive no CIEP, era só. Isso, eu também tive, Gisele, no ensino médio. Pode falar sobre educação física? A educação física, ela está no campo de linguagens, tá? Depende também da forma que a própria Secretaria de Educação vai desenvolver. Então, em Maricá, eu vou dar um exemplo de Maricá, que é onde eu trabalho, para vocês perceberem como se dá essa questão de currículo. A educação física, ela acontece desde o berçário. Então, assim, as crianças têm aula de educação física com um professor de educação física. Então, nas nossas turmas não tem recreação, que antes quem dava recreação era o professor regente. Não, é educação física. Então, todas as escolas aqui têm professores de educação física, né? Então, assim, em Itaboraí não tem. Não tem porque, de acordo com a legislação, se dá essa obrigatoriedade mesmo a partir do sexto ano, igual em inglês. Algumas escolas têm inglês antes, né? Mas obrigatoriamente sexto ano, tá bom? Então depende muito aí da questão de currículo mesmo. Bom, outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês, preste atenção. Nós temos, né, a relação de trabalho com a cultura afro-brasileira e indígena. Sabem disso, né? É obrigatório o trabalho com a cultura afro-brasileira e indígena. Concordam comigo, pessoal? Sim ou não? É obrigatório. É obrigatório. Mas, por favor, não deixem a banca dar um tapa na cara de vocês. Quando eu falo que esse trabalho ele é obrigatório da educação infantil ao ensino médio. Concordam, sim ou não?
O trabalho com a cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório da educação infantil ao ensino médio. Concorda comigo, sim ou não? Beleza, beleza, beleza. Bom, a legislação não diz isso. É obrigatório no ensino fundamental e ensino médio. O trabalho com a obrigatoriedade se dá no ensino fundamental e ensino médio. Não é obrigatório na educação infantil, segundo a lei. Tá, pessoal? Então tem que ter bastante cuidado com isso. Essa obrigatoriedade se dá no ensino fundamental e no ensino médio. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas erram essa questão de tanto que a gente fala, é obrigatório trabalhar assim, tem que desenvolver do fundamental ao ensino médio. Não significa que você não possa trabalhar na educação infantil, tá? Pode trabalhar, claro, pode trabalhar. Mas na lei se torna obrigatório no fundamental e no médio. Beleza? Anotaram isso? Bom, acho que agora já falei, falei. Vamos lá fazer nossas questões, né? Vamos ter agora um cuidado, uma relação mais atenta. Bora! A BNCC, então, sobre a BNCC, pessoal, e aqui eu vou te comentando outros aspectos. É correto afirmar qual é o gabarito da número um, pessoal, qual que vocês marcaram? Lança na tela aí que eu quero ver. Sobre a BNCC, é um currículo, leitura atenta, tá? Ó, leitura atenta. Pega canetinha, marca texto, lápis, faz marcação, circula, vambora. É um currículo fechado, tá maluco? Acabei de falar para vocês das possibilidades de acordo com o próprio regimento, né, de acordo com o próprio regimento municipal, com a própria estrutura. Então, ó, é um currículo fechado, que deve ser seguido rigorosamente por todas as escolas públicas e particulares do país. Sem a possibilidade de adaptações regionais, tá doido? Tem que ter adaptação, sim, tá? Claro, as escolas públicas e privadas precisam seguir a BNCC, tá? Mas podem realizar adaptações curriculares de acordo com a necessidade. B. Abrange, olha, cuidado com as palavras, somente o ensino fundamental, deixando o ensino médio e a educação infantil para serem definidos pelos estados. Imagina o caos, né? Ia ser um terror. Letra C. Foi construída apenas por especialistas internacionais e sem participação da comunidade educacional brasileira. Não, nada disso, galera. A BNCC, ela foi construída por um viés, anotem, participativo e colaborativo. D. Estabelece que o ensino de língua inglesa é obrigatório a partir do sexto ano do ensino fundamental. Obrigatório a partir do sexto ano. Só a partir do sexto ano que se aprende língua inglesa. Exatamente isso. Só a partir do sexto ano. Ah, na minha escola trabalha no primeiro, trabalha no segundo. Parabéns, excelente. Uau, sucesso, escola bilíngue. Mas na legislação é obrigatório a partir do sexto. Gabarito, então, letra D. Letra E. Elimina as disciplinas tradicionais, como matemática e ciências, substituindo-as por áreas interdisciplinares focadas exclusivamente em competências socioemocionais. Não elimina matemática e ciências, tá? Tá fora. E foca exclusivamente em competência socioemocional? Não. É um paralelo, né? É atrelado a isso, mas não é uma ideia de eliminação. Então, número um, gabarito letra D. Professor, acho que não entendi. O ensino afro-brasileiro não pode trabalhar na educação infantil? E eu expliquei que pode trabalhar, só não é obrigatório. Obrigatório é no fundamental e no ensino médio, de acordo com a lei, tá? Então só é obrigatório no fundamental e no ensino médio. Pode trabalhar sim na educação infantil, né? Claro que pode, mas não é obrigatório. Vai ter uma questão sobre isso, a gente vai verificar. Islânia, cuidado com o celular, por gentileza, tá? Para não rabiscar na tela, por favor. Vamos lá. Essa daqui é uma questão boa, hein? Essa aqui exige bastante atenção. Já pararam para prestar, né, para analisar o tamanho das questões do Instituto Avalia? Olha o tamanho disso. Gigantesco. Não sei se vocês acharam grande, mas olha isso. Enorme. Parece até Enem.
São questões enormes, verdade. Diferente de um IBAN, quem pegou aí está acostumado com o IBAN, né, que é papum, não é assim. Essa daqui eu acho que foi a mais complexa, né? Vamos lá. Bom, sobre a BNCC, referente aos campos de experiência, né? Sobre os campos de experiência que nós vimos. O eu, o outro e o nós. Corpos, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Vocês precisam entender o nome do campo e pensar no que ele se propõe a desenvolver. O gabarito de vocês, eu tô bem animado para saber o que vocês pensaram. Qual foi a alternativa correta? Da letra A à letra E, qual que vocês marcaram aí? Olha, para qualquer um não, hein? 201 alunos no domingo pela manhã. Só Itaboraí para fazer isso mesmo, né? Que isso. Vamos lá, ó. Tem gente que marcou C, tem gente que marcou D, tem gente que marcou E. Eu gosto disso, eu gosto do caos, né? Eu gosto da dificuldade. Quando tem, assim, diferença mesmo de abordagens. Vamos lá. Essa daqui é uma questão muito boa. Bom, o eu, o outro e o nós é um campo de experiência que se destaca as noções relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, as aprendizagens, conquista e desenvolvimento relacionados à ampliação das experiências de conhecimento de si mesmo, a construção de relações que devem ser, na medida do possível, permeadas por interações positivas, apoiadas em vínculos profundos, estáveis com professores e colegas. Certíssimo. Esse campo se propõe a pensar dessa maneira. Então, a letra A está certa, né? Nós não podemos marcar como incorreta. B. Corpos, gestos e movimentos, né? Vamos lá. É um campo que coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, nas quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimento. Excelente. O campo também valoriza as brincadeiras de faz de conta, nas quais as crianças podem representar o cotidiano ou o mundo da fantasia, interagindo com as narrativas literárias ou teatrais. Galera, isso aqui também está certíssimo, tá? Então, ó, a letra B não pode ser o nosso gabarito, porque a banca aqui é incorreta. A B tá certa. A galera ficou com dúvida na C, a galera ficou com dúvida na D e a galera ficou com dúvida na E. Vamos olhar a letra E. No campo, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Misericórdia, é o tamanho disso. A ênfase está nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais, potencializando a organização do esquema corporal, a percepção espacial, a partir da exploração do corpo e dos objetos. Destaca a importância em relação ao tempo, favorecendo a construção de noções de tempo físico e cronológico. Ontem, hoje, amanhã, chuvoso, ensolarado, nublado, envolve experiências que possam ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre medidas de objeto, de pessoas, de espaços, compreender procedimentos de contagem, aprender a adicionar ou subtrair quantidades aproximadas de noções de números e conhecer a sequência numérica, verbal e escrita. Gigantesca e também está certo. Então a gente fica entre D e a letra C. A letra E está certa, pessoal. O nosso gabarito, então, é a letra. Dancei foi ótimo. É D de dancei? Vamos lá. O campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Compreende as experiências com as práticas cotidianas de uso da escrita, sempre em contextos significativos e plenos de significados, promovendo imitação de atos escritos em situações de faz de conta, bem como situações em que as crianças se arriscam a ler e a escrever de forma espontânea, apoiadas pelo professor que as engajam em reflexões que organizam suas ideias sobre o sistema de escrita. Essa está certa ou essa está errada? E aí?
Letra C. O campo traços, sons, cores e formas ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo contato com a linguagem musical e as linguagens artísticas, com foco estético e crítico. Vamos lá. Enfatiza as experiências de escuta ativa, mas também, vou até marcar, hein? Enfatiza as experiências de escuta ativa, mas também a criação musical, com destaque nas experiências corporais provocadas pela intensidade dos sons e pelo ritmo das melodias. A letra C está certa ou está errada? E aí? Gente, vamos lá. Eita, Lelê, continuo na D, continuo na C. Muito bom. Agora vamos lá desmistificar algumas coisas. Eu gostei do comentário da Joyce. A Joyce disse o seguinte, ó, educação infantil não tem objetividade, não tem objetivo de escrita. Tem sim. Claro que tem objetivo de escrita. Tem, não é um objetivo de escrita com cópia, mas de uma escrita autoral, autônoma, que faz uso de materiais riscantes diversos, que não seja concentrada somente no lápis e na folha, mas que usa materiais de outros campos, de outras experiências, de outros formatos. A escrita, sim. E as crianças se arriscam a escrever, se arriscam a escrever. E esse é o objetivo. Quando você vê que a criança se arrisca a escrever, é porque você conseguiu desenvolver aquilo que é concernente à educação infantil, que é a criança perceber que para se comunicar ela tem que escrever. Não que ela siga as convenções ortográficas e gramaticais, mas que ela veja que para que eu consiga me comunicar com o outro, eu preciso escrever. E isso na educação infantil é desenvolvido. Galera, olha para a letra C. Enfatiza as experiências de escuta ativa? Sim. Mas também de criação musical? Sim. Com destaque nas experiências corporais provocadas pela intensidade dos sons e pelo ritmo das melodias, são as experiências corporais que estão ligadas a traços, sons, cores e formas. Que questão perigosa. Essa daqui, você morre. Gabarito é a letra C. Essa é a incorreta, tá? Então, o bagulho foi sinistro aqui, hein? Que questãozinha maldosa. Essa foi pesada. Essa foi pesada. A questão de foco estético e crítico, né? Estético e crítico, gente, tá certo. Artístico, cultural e científico também tá certo. Depois vocês podem pegar lá a descrição da BNCC, que a BNCC traz essas noções. Estético. O que a gente entende quando eu falo, ó, a BNCC é construída por um aspecto político, estético, né, e ético. O político é o posicionamento crítico que você tem que ter e tem que desenvolver no cidadão. O ético é a noção de valores para viver em sociedade. O estético é o trabalho com manifestações artísticas. É o entendimento da cultura, é o entendimento da arte, é o entendimento que esses aspectos são cruciais para a formação do ser, tá? Então é importante. Isso, essa aqui de experiências corporais está mais ligada a corpo, gestos e movimentos, tá? Essa é a pior, gente. Essa daqui é a pior, né? Essa foi a mais difícil do bloco aí. Bom, vambora, vamos para a próxima. Vamos lá que eu até falei para alguém que ia acabar sei lá que horas, eu acho que falhei na missão. Falhei, fui fraco aí na missão. Eu vou seguir, hein? Só vou acabar isso aqui quando eu conseguir realmente resolver todas as questões. Falei, Gisele, falei. Fui moleque. Vamos lá, questão de número 3. Agora acho que a gente vai.
Vai mais rápido. Acerca das regras da organização dos níveis da educação básica, segundo a LDB, é incorreto afirmar. É assim mesmo, Sara. Vocês vão morrer, né? Não vão nem dormir com essa questão hoje. É incorreto afirmar que, prestem atenção, vamos lá. Letra E. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a Base Nacional Comum, ou seja, a BNCC, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Isso aqui está certíssimo, tá? Está certíssimo. Correto. A banca quer a incorreta. Letra D. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Corretíssimo, né? Lembra que eu tinha falado para vocês? 75% de frequência mínima para aprovação, tá? Professor, né? E quando é para chamar o conselho tutelar? Você vai chamar o conselho tutelar quando essa criança não atingir, na verdade, quantos por cento? Será que alguém sabe aí? Quantos por cento eu vou ter que chamar o conselho tutelar? Acima de 30%. Muito bem. Acima de 30% tem que acionar o conselho tutelar, tá? Questão que cai em concurso, fiquem atentos a isso. 75% é o mínimo para aprovação, 30% de frequência eu já tenho que chamar o conselho tutelar, tá bom? Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Certinho. Vai passar por série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nós vamos admitir formas de progressão parcial, tá? De como esse aluno vai ser avançado, de como esse aluno vai ser avaliado. Certíssimo isso aqui. B. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e médio, distribuído por um mínimo de 200 dias letivos. Gente, isso aqui é quase um mantra para o professor. O professor tem que saber disso aqui, tá? O Gabi, é sim, mas olha só. A carga horária de ensino médio não é de 1.000 horas? É de 1.000 horas previstas na BNCC. Ainda na LDB está em discussão. Olha que perigo de questão, tá? Então aqui, ó, 200 dias e 800 horas, tá? Atenção a esse ponto. Pessoal, cuidado na hora que vocês forem clicar na tela, tá? Por gentileza, tá bom? Vocês podem ativar aí a canetinha e rabiscarem. Já caiu em prova, já caiu sim, gente. Aqui nós estamos falando de LDB, tá bom? Lei, Diretrizes e Bases. Letra A. Então a letra B também está certa. A educação básica poderá organizar-se somente em séries anuais ou ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Tá? Então, olha só, é importantíssimo. Na BNCC é o mínimo de 1.000 horas, tá bom? Depois eu posso discutir isso com vocês. Na aula gravada, eu falo sobre a organização da carga horária do ensino médio. Tá? Então depois vocês podem dar uma olhadinha lá na plataforma. O que que eu quero que vocês observem aqui na letra A? Por favor, organização da educação básica. Isso aqui cai muito. Eu já percebi que a Avalia gosta muito dessa questão, tá? Então, vamos lá. Como que eu posso organizar esse processo? Eu vejo por séries anuais, eu posso por períodos semestrais, anotem, pessoal,
Eu posso, por ciclos, alternância regular, posso, por grupos não seriados, ou por forma diversa de organização. Tem uma aulinha lá na plataforma também de LDB que eu explico muito bem esse ponto aqui, na lei, né, na íntegra, para vocês associarem. Olha quando eu vejo a letra A. A educação básica poderá organizar-se somente em séries anuais? Sim. Ciclos? Sim. Alternância regular de períodos de estudos? Sim. Grupos não seriados? Sim. É, Ou forma diversa de organização? Sim. Faltou o quê, pessoal? Olha lá na lei e olha o que que falta na letra A. Períodos semestrais. A EJA é organizada em períodos semestrais, né? O primeiro semestre é um ano escolar, o segundo semestre é outro ano escolar, né? Algumas unidades, né? Alguns estabelecimentos e alguns municípios agem dessa forma. Então a letra A está errada. Vocês precisam sempre estarem atentos a essas palavras fortes. Somente, não, nunca, exclusivamente. São palavras que às vezes anulam toda a alternativa, tá? Então, número 3, gabarito marca pra gente aí, letra A. Vamos lá, vamos embora. Questão de número 4. Acho que agora a gente vai resolvendo um pouquinho mais rápido. Opa. Acerca das regras de organização dos níveis da educação básica segundo a LDB. Assinale a alternativa correta. Qual é o gabarito da 4, pessoal? Joga na tela, por favor. A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena não é obrigatório. Já falei para vocês. Ele é obrigatório no ensino fundamental e médio, tá? Então ele é obrigatório. Esse é o correto. Então aqui tá errado. A banca quer que você observe o certo. Cuidado, é a alternativa correta. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena não é obrigatório. É obrigatório. Ele é obrigatório no fundamental e no médio. A banca quer que você marque a correta, a letra A não pode ser correta. B. O ensino fundamental obrigatório terá a duração de 8 anos. Não, galera. A criança entra no primeiro ano e vai até o nono ano. Então, tá fora. São 9 anos. Então, essa aqui a gente consegue pensar. C. O currículo do ensino fundamental incluirá, opcionalmente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o ECA. Opcionalmente? Opcionalmente, não é obrigatório trabalhar direitos, deveres, o Estatuto da Criança e Adolescente na escola. Letra C, tá fora. D. A educação infantil será organizada de acordo com algumas regras comuns, dentre elas a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Ponto central, destaque e grave na tábua do seu coração, sem objetivo de promoção. A educação infantil, a educação infantil, a prática avaliativa é feita por meio de relatórios. Lembram-se disso? A educação infantil, ela é feita por meio de relatórios. Você avalia a criança por meio do relatório, sem objetivo de promoção. Ah, mas a criança não conseguiu desenvolver no pré-1. Ela vai para o pré-2. Ah, a criança não conseguiu desenvolver no pré-2. Ela vai para o primeiro ano. A educação infantil não tem reprovação. A educação infantil é uma avaliação feita por meio de relatório sem objetivo de promoção. Então é a letra D, a nossa alternativa correta.
Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação parcial do aluno. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai sempre entender uma educação numa perspectiva integral. É uma educação em sua totalidade. Nada de centralizar no aspecto cognitivo puramente. É na integralidade do ser. Então a letra E está errada. Gabarito marca para gente a letra D. Nem por falta. Nem por falta, tá? Vai embora. O que acontece aí são convocações, se chama o conselho tutelar, faz intervenções. Não existe reprovação na educação infantil. Inclusive, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. Ano passado, foi ano passado ou ano retrasado, eu recebi um aluno no primeiro ano. Eu sempre peguei primeiro ano, né, gente? Eu alfabetizo há 10 anos. É um ano escolar que eu muito, gosto muito. Então eu peguei alunos que não tiveram educação infantil. Não fizeram educação infantil e caíram ali de paraquedas no primeiro ano. Então, assim, não é reprovatório, tá? Não tem reprovação e não é também pré-requisito. Pré-requisito no sentido de só vai para o primeiro ano se tiver feito educação infantil. Não existe. Claro que a família, né, foi negligente porque é obrigatório a criança estar na escola desde os seus 4 anos. Mas a gente sabe que a lei é uma coisa e na prática é outra. Questão de número 5, vamos lá? Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é a nossa questão errada, pessoal? Que é o gabarito. Joga aí na tela, por favor. Vambora, qual que vocês marcaram na questão de número 5? Vambora, vambora, vambora. 198 pessoas nessa sala. Não é possível que ninguém vai dizer o gabarito. Vou chamar pelo nome e vai passar vergonha, hein? Se eu descobrir que você está ouvindo minha aula, fazendo o arrozinho do almoço de domingo, lavando a louça, preparando seu cafezinho porque você acordou tarde e entrou na aula agora. Toma vergonha, hein? Levanta dessa cama agora, olha pra cá, pega esse caderno. Gabarito letra D, pessoal. Vamos lá. Letra A. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade. Certo. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Certo. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança, do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Certo. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados à polícia da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Tá doido? Mexeu com a criança, mexeu com tudo. Mexeu com o adolescente, mexeu com tudo. Mexeu com geral. Tá errada essa questão. Gabarito é a letra D. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Galera, eu até gosto de dizer, né, sujeitos de direitos. É um termo muito bom para colocar na sua redação, né? Quando você quer dizer que o governo, ou a família, ou alguém foi negligente com aquela criança, né? É porque está sendo negligente com o sujeito de direito. Você está violando o direito daquele indivíduo, violando o direito daquele próprio sujeito. Então é um termo muito bom para colocar na sua redação. Uma questãozinha boba, mas que sempre cai sobre o ECA, é o que a gente entende como criança e o que a gente entende como adolescente. A gente sabe que criança, segundo o ECA, é aquele que faz até 12 anos. Mas esses 12 anos são incompletos. E a gente vai entender como adolescente aquele que tem de 12 a 18 anos. Tá bom? Existem casos específicos de 18 a 21 que são casos excepcionais na lei. Questão, por exemplo, de se essa pessoa ainda continua a estudar,
aí recebe a pensão do próprio pai, pensão da questão aí da condição de família, quando há castigo físico, quando há assédio, tem outras configurações que determinam aí as pessoas de 18 a 21. Mas a regra geral é considerado criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Questão de número 6. Na organização curricular da educação básica, deve-se observar diretrizes comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações temáticas. Galera, vem aqui comigo rapidinho que a gente precisa comentar sobre um ponto. Professor, essa aula vai acabar que horas? A hora que Deus determinar. Não devo passar muito, não. Já estou quase na metade, né? Agora falta pouco. O que que eu quero falar com vocês? Existe o que chamamos de Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, as DCNEBs. Atenção, Diretriz, Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica. Quando a gente observa essa diretriz que fala sobre a organização curricular, a LDB que fala sobre a organização da escola, nós temos o seguinte: nós temos níveis, etapas e modalidades. Isso aqui parece bobo. Ah, professor, já estou cansado de saber. Vai revisar. E eu nem lembrava disso. Graças a Deus eu estou falando. Então vamos lá. Níveis. Nós temos dois níveis. Nós temos a educação básica e nós temos a educação superior. O que nos compete para a nossa prova? Educação básica, tá? É isso. Educação básica é que nos compete. Não só o conselho tutelar, tá? O conselho tutelar, a própria construção das outras instituições, tá? O conselho tutelar, inclusive, tem que ser notificado sobre. Níveis, então nós temos dois níveis, a educação básica e a educação superior. Vamos nos ater à educação básica, porque é a nossa proposta aqui para o curso e para o concurso. Na educação básica, nós temos etapas, nós temos três etapas na educação básica, que todo mundo já está ciente. Nós temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental e nós temos o ensino médio. Então, nós temos três etapas, certo? Na educação infantil, a gente sabe que há uma subdivisão entre creche e pré-escola. A creche vai de 0 a 3 e a pré-escola de 4 a 5. O que que eu quero só reforçar aqui com vocês para a gente entender, tá bom? Para eu seguir com a abordagem. A obrigatoriedade se dá, como eu já falei, a partir dos 4 anos. Aqui não é obrigatório estudar, tá? Então, tem várias legislações que vão assegurar essa questão da não obrigatoriedade e até mesmo da própria oferta. E a ideia é ampliar as vagas da creche e universalizar a pré-escola. Entenda essa diferença. Eu amplio as vagas da creche e universalizo a pré-escola. O que que é ampliar? É fomentar, é dar mais, é crescer. O que que é universalizar? Todo mundo tem que ter acesso. É para todos. Então entenda essa diferença. Como a creche não é obrigatória, eu amplio a quantidade de vagas. Como a pré-escola ela é obrigatória, eu universalizo, tá bom? Bom, dito isso, nós temos níveis e etapas. E há também o que chamamos de modalidades. Há modalidades de ensino específicas. Quais são as nossas modalidades de ensino? Alguém sabe dizer aí
Quantas modalidades de ensino nós temos ao todo? Segundo as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, então, quais são as modalidades segundo as diretrizes curriculares da educação básica? Quantas modalidades ao todo nós temos segundo as diretrizes curriculares da educação básica? Vamos listá-las. Nós temos, não vou colocar na ordem, tá? Mas só para a gente pensar. Me ajudem aí a organizar aqui. Qual é a primeira? Qual que vocês acham aí que seja a primeira? Vambora, vambora. Quais são as modalidades? Formas diferenciadas de ofertar a educação. Eu tenho a EJA, a educação de jovens e adultos, né? Então aqui eu tenho EJA. Qual é a outra? Qual é a outra? Coloque aí. Além da EJA, eu tenho a educação indígena. Vão anotando comigo. Eu tenho educação indígena. Alguém disse aí educação especial. Eu tenho a educação especial. Mais uma, cadê? Educação do campo, show. Tenho educação do campo. Mais uma. Alguém já disse aí, eu tenho educação técnica profissional. Ótimo. Lá no curso tem uma aula sobre essas modalidades. Eu tenho mais uma educação. Será que alguém disse aí? Educação especial já foi. Ah, educação do campo. Eu também tenho educação do campo. Alguém diz mais uma aí, gente? Ah, eu tenho educação EAD. Bacana. Educação à distância. Que é EAD. Isso aí. Mais alguma? Ah, Oi. você já colocou a educação do campo, né? No Ah, 5 e desculpa. Obrigado, obrigado, obrigado. Então vou trocar aqui. Tô seguindo aqui que vocês Não, estavam escrevendo. Desculpa. você foi do número 3 para o número 5. Ah, então Quase. foi isso. Valeu. Matemática não é meu forte. 4, 5, 6 e 7. Obrigado, gente. Então, educação do campo já foi educação técnica profissional, educação à distância, faltou educação quilombola. Aí nós temos educação quilombola. Bom, nós temos, prestem atenção, cuidado, 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 cuidado. Olha só. Eu perguntei quais são as modalidades segundo as diretrizes curriculares nacionais de educação básica. As DCNEBs foram instituídas em 2010 e até hoje não sofreram modificações. Então, eu tenho a IJA, a educação indígena, a educação especial, a educação do campo, a educação quilombola, a educação técnica profissional e a educação à distância. São essas 7 modalidades que estão nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. O que que eu quero mostrar para vocês? Cuidado. A Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, feita em 2010, não sofreu alteração até hoje. E ela determina para a gente somente 7 modalidades de ensino. Com o governo anterior, houve a implementação de uma nova modalidade, caracterizando a 8ª modalidade, que é a educação bilíngue para surdos.
Só que esta modalidade não está na Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, só que está na nossa LDB. Professor, então o que é que eu vou fazer? Você vai considerar que você tem 8 diretrizes. Desculpa. Você vai considerar que você tem 8 modalidades. Mas na DCNEPs você tem 7. Se a questão fala especialmente das DCNEPs, são 7. Mas dificilmente vai ter uma fala referente a isso, tá? Então, geralmente vai englobar as 8 modalidades. Educação de jovens e adultos, educação indígena, educação especial, educação do campo, educação técnica profissional, educação quilombola, educação à distância e educação bilíngue para surdos. De todas essas, aquela que mais cai no concurso é a 3, é a educação especial. Que você precisa entender que essa modalidade, quem já é meu aluno sabe disso bastante, ela é uma modalidade transversal. Anotem isso aí. A educação especial, ela é uma modalidade transversal. Por que que é uma modalidade transversal? Porque ela perpassa por todos os níveis, etapas e até mesmo pelas próprias modalidades. A educação especial, ela é uma modalidade transversal porque ela perpassa por todos os níveis, por todas as etapas e também por todas as modalidades. Eu posso ter um aluno que se enquadre no público-alvo da educação especial lá na minha educação infantil. E essa minha educação infantil é uma educação indígena. Olha só, na educação básica, na educação infantil, lá na escola indígena, eu tenho um aluno PCD. Então, essa modalidade, ela é transversal. Lá na educação básica, no ensino médio, eu tenho um aluno do EAD que é PCD. É uma educação, né, uma modalidade transversal. Ela vai perpassar por todos os níveis, etapas e modalidades. Deu para entender por que que a educação especial é transversal, pessoal? Sim ou não? Dê um retorno aí para mim, por gentileza. Sim ou não, pessoal? Beleza. Então, ela é transversal por isso. Ó, a educação do campo, né, é um tipo de modalidade que se dá com restrições e com especificidades do próprio campo. Tem um calendário escolar diversificado que não pode deixar de ter 800 horas e 200 dias letivos. Mas a organização é totalmente feita de acordo com o campo, de acordo com o contexto, tá? Então, é bem flexível aí essa proposta. Beleza, então era isso aqui que eu precisava falar um pouco com vocês, mapear, relembrar. Não dá para falar tudo da educação especial, né? Senão a gente vai ficar aqui até altas horas. Bom, sendo assim, assinale a alternativa correta a esse respeito. Então, qual é a alternativa correta aqui referente às diretrizes curriculares nacionais? Joga o gabarito na tela, pessoal, o gabarito da número 6. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade. Quando eu falo para vocês que essas questões são questões que exigem leitura atenta, olha isso aqui. Educação infantil até 6 anos? Não. Educação infantil é até 5. Então a letra A já está fora. B. Os sujeitos do processo educativo da educação infantil devem ter a oportunidade de se sentirem acolhidos, amparados e respeitados pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Qual é o gabarito da questão do número 6? Ninguém colocou aqui por quê? Minha internet caiu? Aconteceu alguma coisa? Cadê? Vambora! Quero saber o gabarito dessa. Ah, já ia falar, vou ficar em silêncio até alguém lançar o gabarito aqui. Beleza. Letra B, muita gente colocando B. Até então, a B realmente está bem completa. Vamos observar as próximas. O ensino fundamental é de matrícula obrigatória a partir dos 5 anos, tá maluco? 4. Tá fora a letra C. Respeitadas marcas singulares antropoculturais
que as crianças de diferentes contextos adquirem, os objetivos da formação básica definidos para a educação infantil não se prolongam. Tá doido, cara? A educação infantil é a base de formação do indivíduo, como é que não vai se prolongar? Tá maluco? Letra D tá fora. E o ensino médio, como etapa responsável pela terminalidade do processo formativo da educação básica, deve se organizar para proporcionar ao estudante uma formação com base pluritária, geral, plural, diversificada, no sentido de um método de pensar e compreender as determinações da vida social e produtiva. E, gente, preste atenção aqui, né? O que que a gente precisa. O que a gente precisa. Ih, gente, eu acabei marcando uma coisa errada aqui, né? Desculpa para vocês, eu li educação infantil. Aqui, ó. O ensino fundamental é de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 5 anos. Não, aqui é 6 anos, tá? Pensei que tinha lido educação infantil. Atenção aí, pelo amor de Deus, não leva isso para aula, não, hein? Ensino fundamental é obrigatório a partir dos 6 anos. E 6 anos, o aluno entra no primeiro ano, tá? Eu li educação infantil, perdão. Letra E. Por que que a letra E também está errada? Eu só vou ofertar uma formação plural, diversificada, porque estou na terminalidade do processo formativo da educação básica. Eu só vou ofertar isso porque o meu aluno está no ensino médio. E antes, eu não faço? Eu não desenvolvo? Eu não potencializo? Então a letra E também está errada. Gabarito marca para gente a letra B como alternativa correta. Sucesso, gente, até aqui. Foi? Beleza, obrigado, tá, Débora, pela mensagem aí, pelo alerta. Foi, gente, coloca um ok. Vocês estão conseguindo entender? Tá bacana, tô muito rápido, tá fluindo. É, a letra E é para dificultar mesmo. É uma questão de interpretação. Beleza, gente. Show. É, eu vou seguir, tá? Não vou parar, não, porque já tá quase acabando. Aí a gente só vai fazer mais algumas questões mesmo para fixar. Que bom, Elaine. Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho. Questão 7, vamos lá. Olha o tamanho disso, né? Parece até uma Bíblia. 7. O acesso ao ensino fundamental, de 6 anos, permite que todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à educação, beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado à alfabetização e ao letramento, à aquisição de conhecimentos de outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas de expressão, ambiente a que já estavam expostos as crianças nos segmentos de rendas médias e altas e que pode aumentar a probabilidade de seu sucesso no processo de escolarização. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Um lenga-lenga aqui, né, para atentar ao nosso juízo. Letra A. Nos anos iniciais de ensino fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, totalmente dispensável para a aprendizagem da leitura dos conceitos. Olha aqui, gente. Quando eu falo que tem que ter atenção às expressões, totalmente dispensável. Dispensável. Que isso? Não é dispensável, gente. Então essa daqui, ó, já tá fora. Deixa eu ler o comentário aqui. Já fez sim, Sara. Era da semana passada mesmo. Seria do domingo passado. B. O desenvolvimento da linguagem permite à criança construir pela memória as suas ações e também descrevê-las, bem como planejá-las, né? Que são aí habilidades também necessárias às aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, não relacionada aos usos sociais da escrita nos ambientes familiares de onde vêm as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária. Então, será que isso aqui está extremamente mais assertivo, mais completo, mais correto? O que vocês precisam entender é que esse tipo de questão que a gente está fazendo agora é uma questão que você tem que buscar a mais completa, a mais assertiva, tá? A gente fica com um pontinho de interrogação aqui na letra B. Qual é o gabarito que ninguém jogou aí, o gabarito para mim da número 7? Coloca na tela que eu quero ver. Só vou explicar quando começar a subir o gabarito. Que vocês agora estão assim, eu vou explicando, aí vocês estão com medo de dizer se erraram, se não erraram. É, aqui é para errar mesmo, aqui é o nosso espaço. Não pode errar no dia da prova. Ih!
E essa daí, tô vendo que a galera foi. Eu marquei a B, tem a galera que marcou C, tem a galera que marcou A. Beleza. Vamos lá. Eu vou ler o enunciado mais uma vez para vocês entenderem. Ó. O acesso ao ensino fundamental permite que todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à educação, beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado à alfabetização e letramento, à aquisição de conhecimentos de outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas de expressão. Né? Então é isso que a alfabetização aqui está sendo proposta. Então vamos ver. Para que eu tenha crianças que consigam ter o seu direito à educação garantido, que tenha um ambiente educativo mais voltado à alfabetização e ao letramento, que tenha a aquisição de conhecimentos de outras áreas e ao desenvolvimento de diversas formas de expressão, pode aumentar a probabilidade de sucesso no processo de escolarização. Eu quero aquilo que aumente a probabilidade de seu sucesso no processo de escolarização. Sabendo disso, sabendo do que eles colocaram aqui para engabelar, para que você tenha atenção, assinale a alternativa correta. Então a gente já viu que a letra A está errada, vou ler a letra B de novo. O desenvolvimento da linguagem permite à criança construir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las. Habilidades também necessárias às aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, não relacionada aos usos sociais da escrita nos ambientes familiares de onde vêm as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária. Ok. C. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se destaca na escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem o processo de ensino e aprendizagem. Eu não sei se vocês conseguiram pegar ainda o fio condutor da questão. O fio condutor da questão é a alfabetização, o letramento, a aquisição de conhecimentos pode aumentar a probabilidade de sucesso no processo de escolarização. Ele quer a ideia de sucesso, tá? O sucesso, eu vou considerar realmente um sucesso no processo de escolarização da pessoa quando eu vou trabalhar normas de conduta social que facilitem os processos de ensino-aprendizagem. Eu vou, né, considerar um sucesso escolar quando a minha criança vai desenvolver a memória para fazer ações e descrever, planejar, quando eu tenho também as questões previstas para esse estágio, é isso que vai ter como probabilidade o sucesso. Olha a letra D. Os professores, atentos a esse processo de desenvolvimento, buscarão formas de trabalho pedagógico e de diálogo com os alunos, compatíveis com suas idades, lembrando sempre que esse processo não é uniforme, nem contínuo. É então a probabilidade de sucesso que eu tenho quando eu vou buscar formas diferentes de trabalho e de diálogo com esse aluno? É isso que vai determinar o sucesso no processo de escolarização? Eu posso, enquanto professor, pensar em várias formas de trabalho pedagógico e de diálogo com os meus alunos, mas não necessariamente isso vai desenvolver o sucesso, vai trazer o sucesso. É importante que a escola contribua para transformar os alunos em consumidores críticos dos produtos oferecidos por esses meios, ao mesmo tempo em que se vale dos recursos midiáticos como instrumentos relevantes no processo de aprendizagem, o que também pode favorecer o diálogo e a comunicação entre professores e alunos. E aí, essa é uma questão confusa, chata, cansativa. Eu olho para uma, vejo certo. Eu olho para outra, vejo certo. Eu olho para aquela, tá parecido com a anterior que eu li. Mas eu preciso desenvolver o seguinte raciocínio. Vamos lá. Vamos juntos aqui pensar. A questão fala de você desenvolver, beneficiar um ambiente educativo.
voltada à alfabetização e letramento, para a aquisição de conhecimento de outras áreas e o desenvolvimento de diversas formas de expressão, para que justamente você aumente a probabilidade de sucesso no processo de escolarização. Prestem atenção, tá? Sabendo disso, assinale a alternativa correta. O que que você tem que pensar? Cara, eu tenho um ambiente educativo. Ele é voltado para a alfabetização e para o letramento. Ele é voltado para a aquisição de conhecimento de outras áreas. Ele é voltado para o desenvolvimento de diversas formas de expressão. Isso pode aumentar a probabilidade de sucesso no processo de escolarização. O que vai comprovar a probabilidade de sucesso. O que comprova que a prática teve sucesso no processo de escolarização. É quando você entende que há uma contribuição para formar alunos críticos dos produtos que são oferecidos pelos meios sociais. Ao mesmo tempo em que ele tem a percepção crítica sobre os recursos midiáticos como instrumentos relevantes no processo de aprendizagem, que também pode favorecer o diálogo, que também pode favorecer a comunicação entre professores e alunos. E aí eu digo para vocês, não seria essa a alternativa mais assertiva quando eu falo de probabilidade de sucesso? De quando eu falo de ambiente educativo voltado para a alfabetização e para o letramento, quando eu falo do desenvolvimento de diversas formas de expressão, quando eu me refiro à aquisição de conhecimentos de outras áreas, é justamente para desenvolver essas competências. Eu teria tudo isso aqui no número 7 para fazer com que a criança construa uma memória e descreva e saiba planejar? Eu teria tudo isso aqui para fazer com que a criança aprenda normas de conduta social? É difícil. Ela é cansativa. Mas ela tem ainda um viés por trás. Então, eu tenho tudo isso aqui para transformar o meu aluno em um consumidor crítico dos produtos que são oferecidos pelos meios, inclusive valer desse aluno para recursos midiáticos, para que tenha esses instrumentos relativos no processo de aprendizagem, porque a alfabetização e letramento se dá ao contexto social em que ele está inserido, e o contexto social em que se está inserido hoje é midiático. E favorecer que haja um diálogo e a comunicação entre professor e aluno. Essa é a mais correta. A chave principal aqui é quando eu tenho transformar o aluno em um ser crítico. Quando eu penso que eu vou transformar o aluno em um ser crítico, eu já estou abolindo a ideia de conduta social, normas de conduta social, trabalhar a memória, trabalhar a ação, descrever e planejar. É difícil. Essa é a questão mais difícil. Nós temos a questão 2 e nós temos a questão 7 mais difíceis desse processo. Gente, mas olha só, eu entendo. Eu entendo que o que te assustou foi ser consumidor crítico. Isso é o que nós somos. Nós somos consumidores em massa. Só que às vezes a gente consome tanta coisa que a gente não é crítico naquilo que a gente consome. E cabe à escola fazer com que sejamos consumidores críticos daquilo que a sociedade em massa nos oferta. Foi, gente? Sim ou não? Você pode não querer concordar, pode falar assim, que raiva, né? Só aceita, só aceitamos. Então, assim, essa é a abordagem que a questão traz pra gente, tá? Essa daqui realmente é a mais chata. Essa foi horrorosa. Eu li essa questão e falei assim, meu Deus, não é possível. Mas dá pra gente entender, né? Depois de muita exploração aí de sentido. 8. Vamos lá. A respeito da LDB, assinale a alternativa incorreta. Tá acabando, pessoal. Não dorme não, hein? Levanta dessa cama. Acho que já não está nem na hora de estar na cama, né? 11 horas da manhã. Ah, é previsto pela lei o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sim, isso aqui está corretíssimo.
Se comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Excelente! Tá certíssimo. Qual que vocês colocaram como gabarito aqui na 8? Lança aí na tela. Vambora, vambora, vambora. Vou esperar vocês colocarem o gabarito aqui para eu seguir. C, beleza. Os estados incumbir-se-ão, adoro essa mesóclise aqui, né? De elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos internacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Galera, prestem atenção na leitura do enunciado, na leitura da alternativa. Os estados vão, em consonância com as diretrizes e planos internacionais de educação. Internacionais, não, galera. Nacionais. Nacionais. O erro está aqui. Gabarito. É a letra C. Internacional geralmente está direcionado para a União, tá? Para o campo federal. D. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Sim, atenção, o município oferta, né, com obrigatoriedade o ensino fundamental e também oferta a educação infantil. O Estado, com prioridade, oferta o ensino médio. É obrigatório a oferta do ensino médio para o Estado, mas também pode ofertar o ensino fundamental, tá? Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. A gestão democrática, ela só se constrói quando eu tenho participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, PPP. Quando eu tenho participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Certíssima essa questão. A letra D também está certíssima. É assim que se garante uma gestão democrática. Vamos para a nossa penúltima questão. Vamos embora. Aguarda aí. Vamos embora, vamos embora. Está quase acabando. As DCNEBs, né? Uma das maneiras de se conceber o currículo é entendê-lo como constituído pelas experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as suas identidades dos estudantes. Isso posto, assinale a alternativa correta a respeito do currículo da educação básica. Vamos lá. Como que o currículo da educação básica deve ser constituído? Qual é o gabarito aqui da número 9? Lança na tela que eu quero ver. Qual que vocês colocaram aí no número 9? Lança na tela. Vou começar aqui por baixo. Vou começar com a letra E. A escola se constitui como a única forma de acesso ao conhecimento. Aqui eu falo para vocês, cuidado com as palavras. A escola se constitui como uma única forma de acesso ao conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. É a única, única. A grande maioria da população, né, boa parte da população nem frequenta mais as escolas, gente. Nem termina o processo de escolarização, né? Nós temos aí a educação formal e a educação informal. Não é só a escola que fornece o conhecimento sistematizado. Então aqui já está fora. Tem que ter atenção às palavras-chave. C. Os demais componentes curriculares e áreas de conhecimento não devem se submeter às abordagens próprias aos estágios de desenvolvimento dos alunos, o período de duração dos cursos, aos... não se devem submeter. Olha a negação, galera. Cuidado com as palavras-chave. Então aqui, ó, eu preciso já observar. Seria a letra C o meu gabarito? Não. Olha a letra D. O acesso ao conhecimento escolar tem uma única função:
Desenvolver habilidades intelectuais, criando atitudes e comportamentos necessários para a vida da sociedade. Ah, então a escola só serve para isso, né? Ah, só para desenvolver habilidade intelectual, vou fazer uma atitude aqui em comportamentos necessários? Só serve para isso? Não, tô fora. Cadê a concepção de entendimento que a gente tem que ter de uma educação integral? A educação integral é além disso. Ah, os conhecimentos escolares podem ser compreendidos como um conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e transforma no sentido de torná-los insuscetíveis de serem ensinados, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação. Pelo amor de Deus, né? A escola agora que vai selecionar na ideia de tornar insuscetível isso, fora de cogitação. Letra B. Os conhecimentos produzidos nos diversos componentes curriculares para adentrarem a escola são recontextualizados de acordo com a lógica que preside as instituições escolares. A gente vê e adequa à nossa realidade. A gente recontextualiza de acordo com a situação em que estamos inseridos, uma vez que as escolas são instituições destinadas à formação das crianças, jovens e adultos, os conhecimentos escolares dos diferentes componentes, além do processo de didatização que sofrem, passam a trazer embutido um sentido moral e político. Esse aqui é o nosso gabarito. E para fechar o nosso movimento de hoje, para acabar com o nosso processo de resolução de questões, vem uma questãozinha boa sobre a Política Nacional de Educação Especial. Lá na plataforma, eu vou colocar uma aulinha de educação especial que vou falar sobre o público-alvo, sobre o atendimento educacional especializado, como que ele se organiza, toda uma estruturação. É uma aulinha muito rápida, mas extremamente importante para vocês. Questão 10. Assinar a alternativa correta a respeito do objetivo da Política Nacional de Educação na perspectiva da educação inclusiva. Qual é o correto aqui, pessoal? Letra A. Assegurar a inclusão escolar apenas dos alunos com deficiência? Que isso, gente? Que isso? Fora de cogitação, né? B. Garantir o acesso ao ensino regular? Sim, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino? Com certeza. Gabarito aqui é a nossa letra B. Manter a transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até o ensino médio? Não. Eu disse para vocês que a modalidade de educação especial ela é transversal em todos os níveis, etapas e modalidades. Então, no ensino superior, na graduação, na pós-graduação, a pessoa tem que ter essa questão da educação especial, da flexibilidade e do atendimento. D. Formar somente professores para atendimento educacional especializado e os demais profissionais de educação. É para isso que serve a Política Nacional de Inclusão? Garantir apenas a acessibilidade arquitetônica já contribui para a inclusão de pessoas com deficiência? É, é só isso. Faz só uma rampa aí, ó. Joga uma rampa e pronto. Que isso, né, gente? Minimamente, eu vou garantir o acesso ao ensino regular com participação, com aprendizagem, continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fechamos aí o nosso ciclo de resolução de questões, né, do campo aí dos fundamentos da educação. Você que não é da nossa turma, você que não faz o nosso curso, faça parte aí desse time, depois entre em contato. No final desse material, eu deixo disponível para vocês o nosso curso de redação, os nossos pacotes de correção de redação e esse e-book sensacional de legislação educacional, que tem mais de 400 questões com gabarito comentado sobre LDB, diretrizes curriculares, Plano Nacional da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Base Nacional Comum Curricular, tem tudo lá. Eu vou disponibilizar todos esses links de novo lá no grupo, e caso você tenha interesse em participar e estar junto com a gente, né?
Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pela presença, pela participação. Um domingão desse, né, ter mais de 200 pessoas online é um privilégio. Gratidão Foi muito mesmo bom, e até o nosso próximo encontro, né, que professor. terá aí mais um aulão gratuito para vocês, tá bom? Gente, Professor. muito obrigado pela presença, né, e até a próxima. Ô, professor.